Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje é função do primeiro grau, equações. Novamente quem traz a aula sou eu, professor Felipe. Característica da função do primeiro grau. Y é igual a f de x, que é igual a x mais b. Sendo que o a significa o coeficiente angular e tem que ser a diferente de zero. O coeficiente linear corresponde ao b, sendo que b igual a zero contém origem na função e b diferente de zero não contém origem no gráfico da função. Observação: o seu gráfico cartesiano é uma linha reta, crescente se a for um valor maior do que zero e decrescente se a for um valor menor do que zero. Pares ordenados. Antes de representar graficamente a função do primeiro grau, é necessário encontrar ao menos dois pares ordenados, x e y, que pertencem à função desta reta. Exemplo 1. 1 e 0 é igual a x e y, sendo que x igual a 1 e y igual a 0. 2. Menos 1 e 2 são iguais a x e y, sendo que x é igual a menos 1 e y igual a 2. 3. 0 e 1, x e y, x igual a 0 e y igual a 1. Gráfico cartesiano crescente. Exemplo 2. b igual a 0, então assim fica a função 2x. Como visto anteriormente, se o valor do coeficiente angular for positivo, o sentido da reta do gráfico será crescente. Gráfico cartesiano decrescente. Exemplo 3, b diferente de zero, e no caso da nossa função vai ser f de x igual a menos x mais 1. Como visto também anteriormente, o valor do coeficiente angular for negativo, o sentido da reta do gráfico será decrescente. Diagrama de flechas. Dada a seguinte função f de x igual a x mais 1 e os conjuntos A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, composto pelos seguintes elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos construir assim o nosso diagrama de flechas. Todos os elementos do conjunto A possuem ao menos um valor correspondente no contradomínio B. A tabela abaixo demonstra na coluna da esquerda os valores correspondentes a x, enquanto na coluna direita temos a função f de x igual a x mais 1, sendo que os valores abaixo da função correspondem aos valores finais de y após cada linha à esquerda substituir o x na função original, e assim resultar nos valores respectivos à direita. Classificação dos conjuntos no diagrama de flechas. Domínio, como mencionado anteriormente, é representado por todos os elementos do conjunto A, sendo eles 1, 2, 3, 4 e 5. Contradomínio, representado por todos os elementos do conjunto B, sendo eles 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí a imagem, apresentada pelos elementos do contradomínio conjunto B, que possui correspondência com o domínio do conjunto A, no caso 2, 3, 4, 5 e 6. Característica dos conjuntos domínio e contradomínio. Todos os elementos do conjunto domínio devem possuir um representante no conjunto do contradomínio. Caso isso não ocorra, a lei da formação não pode ser uma função. A representação da esquerda corresponde a uma função, pois todos os elementos do conjunto da esquerda têm ao menos um respectivo valor no conjunto da direita. A representação da direita não corresponde a uma função, pois nem todos os elementos encontraram um valor correspondente após a realização do diagrama das flechas. Função linear. Numa função do tipo f de x igual a x, sendo que o nosso a for diferente de zero, temos a seguinte condição. Se a for maior do que zero, quanto maior for o valor de a, maior é a inclinação da reta. Em segundo caso, se a for menor do que zero, quanto menor for o valor de a, maior será a inclinação da reta. Ou seja, quanto maior for o valor absoluto de a, mais inclinado vai ser a reta, estando mais próxima dos eixos do y. E esta reta irá corresponder ao gráfico. Função constante. Em f de x, que é igual a x mais b, se a porventura for igual a zero, chegamos à forma de f de x igual a b. Ou como é usualmente usado, se emprega f de x igual a k, onde k pertence aos reais e esta função é constante. Função constante. À esquerda temos a função constante quando o valor de k for maior do que zero. Ao meio temos quando o valor de k é igual a zero, ou seja, a função nesse exemplo é nula, ou seja, não há uma função válida. E por fim, do lado direito, temos a representação de quando o valor de k é menor do que zero. raiz de uma função ou zero da função.
Calcular o valor da raiz da função é determinar o valor em que a reta cruza o eixo x. Assim, para que isso ocorra, iremos considerar o valor de y igual a zero, pois no momento em que a reta intersecta o eixo x, y é zero. Assim, a nossa equação, sendo y igual a zero, iremos ter a seguinte situação: 0 é igual a x mais b, o b que estava somando vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo, vai ficar apenas do lado direito da nossa igualdade a x, e iremos colocar o a que estava multiplicando o x, passando ele dividindo o menos b, e teremos a seguinte sentença: menos b dividido para a é igual a x. Raiz de uma função ou zero da função. Exemplo 4. 2x mais 1 é igual a zero. Use menos b sobre a igual a x. Assim, colocando nesses termos, teremos como resposta aqui 2x é igual a menos 1, porque o mais 1 que estava somando passou para o outro lado subtraindo, e o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, ao final, tivemos como resultado a seguinte sentença: x é igual a menos 1 sobre 2. Assim, o par ordenado é em x e y, da seguinte forma: igual a menos 1 sobre 2 para x e 0 para y. Sinal da função. O que determina o sinal da função? Primeiramente, para ser crescente, a, como já foi dito, tem que ser maior do que zero. Além disso, tem que determinar o seguinte: se menos b sobre a for uma reta crescente, os valores que estiverem à direita dessa reta serão os valores correspondentes quando y for maior do que zero. E de tal forma, consequentemente, os valores que estiverem à esquerda dessa reta representarão os valores quando y for menor que zero. Da mesma forma, quando a nossa reta for decrescente, quando a for menor do que zero, os valores à esquerda do nosso ponto, na nossa reta x, representará onde y é maior do que zero, e os valores que porventura estiverem à direita do nosso ponto na nossa reta decrescente irão corresponder aos valores onde y ele é menor do que zero. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.